Boa noite. Agora são 19 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília, aqui em Ivan, Salvador. eu estou lhe ouvindo muito baixo. Meu celular Alô, está todo câmbio. aberto. Será que é Alô, aí ou é meu celular câmbio. mesmo que está com problema? Hum. Alô, alô. Melhorou? Melhorou, Joquinha? Eu acho que o problema é meu mesmo. Alô, gente, vocês estão me Vou ficar ouvindo? sem ouvir, mas eu vou ouvir. Estamos ouvindo. Acho que é porque Ivandro tá Eu estou ouvindo rouco, Jó. normal. E Eu Ivandro tô tá rouco. rouco, né? Não tá É. falando muito alto mesmo. Eu Eu estou acredito que baixo. seja por isso. Prossiga. Vamos lá. Então vamos lá, vamos prosseguir, viu, gente? Eu vou tentar aqui fazer a leitura, tá? Vou ler um pedacinho. E aí, se eu começar a tossir, vocês me socorrem aí, por favor, tá? A gente. Eita! Nem comecei, vixe. A gente vai fazer a leitura do capítulo 33 aqui do PDF. Eu acho que no livro é 34, tá? Ambientes bons e maus. Me lembrei no final que eu preciso falar uma coisa com vocês, tá? Sobre o livro. Vixe, o que é isso aqui? Ah, tá. Como o planeta em que vivemos é de espíritos retardados, que aqui vêm se submeter a provas as mais variadas, o ambiente geral do mundo ressente-se de pureza, harmonia, elevação espiritual. É desagradável e choca profundamente a sensibilidade mais evoluída de uns e outros. Por outro lado, nos dias que vivemos, as calamidades de ordem econômica e social, geradas pelas guerras, as ambições egoísticas que cavam funda separação entre os homens, as nações e as raças, o sofrimento de caráter coletivo não compensado por uma crença espiritual baseada em fatos, a desorientação moral decorrente do fracasso das religiões mundanas. Tudo isso criou uma atmosfera saturada de miasmas, envenenada de fluidos maus, misericórdia, de pensamentos negativos, de sentimentos degenerados que se refletem também no plano espiritual invisível, criando um umbral pesado e sombrio, cheio de maldade e povoado de monstros. Todo esforço espiritual, pois, deve tender a elevar o indivíduo acima dessa atmosfera pesada e maléfica, oferecendo-lhe oportunidades assíduas de reconforto e repouso, de estímulo e de esperança. Eu ia falar perseverança. E sendo contraindicado o isolamento em si mesmo, que gera o egocentrismo, bem como a abstenção em qualquer de suas modalidades, pois o espírito em prova só pode realizar sua tarefa e cumprir o seu dever em pleno e permanente contato com a vida social. Segue-se a necessidade de cada um de nós adotar métodos próprios e cuidados especiais que nos permitam viver a vida em toda a sua intensidade, colaborar de todas as formas com o próximo, sentir todas as reações e incorporar todas as experiências, sem, contudo, nos deixar prender, escravizar, dominar pelos acontecimentos,
pela trama da vida, conservando nossa liberdade individual, nosso livre arbítrio e nossa personalidade. Métodos próprios e cuidados especiais para preservar nossos sentimentos de influências perniciosas e defender nossa integridade psíquica. Eu vou parar aqui para a gente refletir já esse pedaço que já tem bastante coisa aqui, né, para a gente pensar. Então, os ambientes bons e maus, né? A gente então está vivendo, e é interessante esse início, né, desse capítulo, porque a gente realmente está vivendo um mundo assim, né? Um mundo de egoísmo, de guerra, de separações, de nações indo para cima de nações, né? A gente tem se chocado muito com as coisas que a gente vê na mídia, nas redes sociais. Hoje mesmo na escola o pessoal comentava de um rapaz que estava aqui na praia de Boa Viagem e que jogou o jet ski em cima de umas crianças. E do jeito que ele vinha no vídeo, que eu não quis nem ver, o pessoal se perguntava, será que ele não viu essas crianças? Mas do jeito que ele vinha, ele tinha como ver. E a gente se pergunta por que que está acontecendo tanta coisa ruim, né? Por que que está tendo tanto sofrimento coletivo? Por que que tem tanta gente se utilizando de religião para destruir o outro, para se achar melhor do que o outro, né? E aí ele vem falar que essa energia, ela tem feito com que a gente viva numa atmosfera sombria, né? Pesada, que é o que a gente chama de umbral, né? Poderia fazer essa comparação. Mas, por outro lado, o próprio texto vem e ele diz que a gente precisa lutar contra isso, que a gente precisa buscar um estímulo, buscar uma esperança. A gente fala muito de que o planeta está passando por um processo de mudança e, e se tornando um planeta de regeneração, e aí a gente precisa fazer o nosso papel, né? E a gente se angustia porque diz, nossa, tanto tempo que a gente vem falando isso e a gente não vê mudar. Quando é que vai ser realmente um planeta de regeneração, né? E aí ele vem e ele fala que muitas vezes, quando a gente está nessa busca por se encontrar nesse meio desse turbilhão, a gente acaba se isolando. E que esse não é. Que a gente acaba. Quantas vezes a gente não dá opinião para não entrar numa briga, aí a gente prefere dizer assim, ah, eu prefiro não comentar, eu prefiro me abster, eu não vou me meter. E na verdade a gente precisa opinar. O que ele está dizendo aqui é isso, que a gente precisa ter um lado. E qual é o lado que a gente tem que procurar, né? É o lado que seja melhor, mas que seja melhor só para mim? Não, é o lado que seja melhor para todos, né? O, o lado. E aí, eu acho que a gente pode comentar um pouco mais sobre isso aqui, né? Quero ouvir vocês aí. Falem um pouquinho mais o que é que vocês acham a respeito disso. Antônio chegou aí. O outro, Antônio Paixão, acho que caiu a conexão dele, que ele estava online. E aí, o que que vocês me dizem sobre esse trecho aí que a gente tá. Assim, Vídeo, eu fechei minha câmera, foi? Nem vi. eu creio que no momento a gente também veja, perceba muitas coisas ruins, né? Ouve, vê, mas porque também as coisas boas, a bondade, ela é um pouco tímida, ela não se apresenta.
Então, há quem diga que não sei a proporção, não sei dizer a proporção, mas há quem diga que a gente também tem momentos de refrigério com muitas pessoas também conscientes. Quantas pessoas neste momento, agora mesmo na campanha, né, da roupa, que eu venho falando com um, falando com o outro, e aí as pessoas, eu já doei, eu já participo, uma pessoa já veio me pegar na minha mão, tem outras. Então, assim, a gente realmente precisa fazer com que esse bem, essa corrente do bem, né, ela possa ser mais sentida pelos outros ao nosso derredor, né? Para que a gente não se sinta esmagado por essa sombra, como foi falado aí, por essa maldade, né? Essa ilusão do mal que está aí, que se acredita que tenha que ser assim, que tenha que ser desta maneira, mas que a bondade que ainda existe em muitos corações possa também se fazer presente, ser o refrigério e a nossa força, né? E a gente encontrar nisso a ferramenta para não nos sentirmos sozinhos, porque nós não estamos sozinhos. Porque até mesmo no umbral, mesmo que aqueles que estão sozinhos, eles, eles pensam que estão sozinhos, mas eles não estão sozinhos, né? A luz vem e arrebata a muitos de acordo com os desígnios do Pai, de acordo com as próprias orações, ou as orações daqueles que velam, né? Por aqueles que amam. E eu creio nisso, eu creio que uma fagulha pequena que a gente possa fazer é importante. Da paz. Isso que eu tirei o fone, viu? Veja se melhora a gente o áudio para vocês aí. Viu, Joca? Eu achei interessante você estar falando isso, Nice, porque eu assisti a uma entrevista de Diego na semana passada para o programa Sintonia da Metrópole, o programa de Medrado, e uma das ouvintes perguntou a ele por que Deus permitia que acontecesse tanta maldade em Gaza, com as crianças, com as mulheres, com as famílias e tal, que ela tinha a sensação de que só existia maldade no mundo. E aí Diego disse assim, ele respondeu assim: esse é o olhar que as pessoas e que a energia do planeta, ele, claro que ele falou com outras palavras, né, gente? Que a energia do planeta quer que a gente perceba. Mas, por outro lado, existe uma multidão de pessoas, de grupos, de países, tentando fazer com que os alimentos cheguem até a população, tentando fazer com que os remédios cheguem até a população, tentando fazer com que a ajuda chegue até a população. Então, assim, a gente se choca muito com as imagens que a gente vê. Eu até postei uma, acho que foi ontem, foi hoje, no Instagram, de uma bomba caindo no prédio e uma criança correndo assim na frente. É uma imagem muito forte. A criança, graças a Deus, não é atingida. Mas a gente fica pensando assim, o quanto de cenas, de imagens, de notícias ruins que chegam para a gente, em detrimento de coisas boas que estão acontecendo, né? Uma vez ou outra que a gente vê coisas boas acontecerem e serem noticiadas. Esses dias, por exemplo, passou uma notícia na televisão de um rapaz, se eu não me engano, um surfista, que ele avistou uma baleia e ele estava tirando uma
como é que chama, gente? Uma rede, né, de pesca que estava presa na baleia. E aí o pessoal nos comentários elogiando, dando parabéns e tal. E aí alguém vai e diz assim que o, o órgão ambiental, o IBAMA, né, já estava à procura desse homem porque queria multar o homem porque ele tinha se aproximado demais da baleia, que era uma atitude, um comportamento reprovado. E aí tinha gente falando, eu não sei por que estão falando isso do rapaz, porque a baleia já estava lá não sei quantos dias pedindo ajuda, e o IBAMA foi, não fez nada, e outros órgãos foram, não fizeram nada, o rapaz que foi lá e com remo tirou a rede da baleia. E aí a gente vê, né, o olhar, quer dizer, o olhar que a gente tem em cima de uma coisa positiva, mesmo sendo uma atitude positiva desse rapaz, a gente ainda vê pessoas com olhar negativo. Ah, ele foi lá, mas não era para ter se aproximado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, quantas coisas a gente vê que realmente tem criado essa energia, essa atmosfera pesada, e muitas vezes nós nos deixamos levar por essa energia também. Então, ao invés da gente somar para o bem, quando a gente pensa que não, a gente já está já desejando o mal da pessoa. Ah, devia ir para a cadeira de roda, devia ir para a prisão perpétua, devia dar uma surra nele também. Quantas vezes a gente se pega com esse tipo de pensamento também, né? Mas falem mais para eu respirar. Falem mais. Ninguém tem É, nada para. é o que é como Francis aqui falando. É como você falou. Eu discordo um pouco assim do que Nisso falou, no sentido de que o mal ou que o bem seja mais tímido. Não é o bem que é mais tímido. Eu acho que é realmente por conta de que o bem não é tão visualizado quanto o mal, porque as próprias pessoas, os próprios espíritos que aqui habitam, como está falando no início da leitura, que são ainda espíritos retardados e que se aprazem mais, muito mais no mal do que no bem. Então, existem inúmeras, como você disse, Wanda, inúmeras ações do bem acontecendo em vários lugares, às vezes perto da gente, muito perto da gente, afastado da gente, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no planeta. Mas as pessoas se comprazem nas notícias ruins, nas coisas ruins. E não só se comprazem, como compartilham. É um negócio meio sádico, sabe? Compartilham aquela uma tragédia, e vamos compartilhar. Por que não compartilhar, gente? Vamos orar pela tragédia tal que aconteceu em tal lugar, entende? Então, não é que não hajam aí, ó, o esforço isolado de um surfista que faz. Eu já vi vários vídeos, Ivandro, assim, de pessoas altruístas que gostam, que fazem um bem, tanto a pessoas outras quanto a animais, indistintamente, sabe, que semeiam bem onde estão, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo que eu achei fantástico de um cara que resolveu, na cidade que ele morava, é uma selva de pedra, né? Então não percebeu que o fato de pouca vegetação e estava afastando, né, as abelhas, as borboletas, e os animais que fazem, né, esse semear, vamos dizer assim, e a cidade estava mais feia, né, mais feia da beleza de Deus, né, da beleza das flores, das cores, do colorido, né, das plantas, das flores, e aí ele resolveu semear. Ele fez tipo uma mistura, pesquisou, fez uma mistura de sementes
E aí ele começou a, por onde ele passava, que tinha um pedacinho de terra, ele jogava, que eram sementes de plantas que não precisam nem ser regadas, por assim dizer, não precisa de muito cuidado para que nasçam, entendeu? Uma chuva, qualquer coisa, e uma terra ali já é o suficiente. E aí, resultado, a cidade se transformou, porque tudo quanto era canteirozinho, tinha flores de tudo quanto era cor, as abelhas voltaram, as borboletas. Então, assim, eu achei tão lindo isso, tão lindo. Ele aí, inclusive, patenteou essa ideia dele, essa fórmula, né? Porque ele pesquisou isso, essa mistura de sementes, pesquisou solos de lugares diferentes, de outros países, e começou a divulgar isso, se tornou até um nicho de trabalho para ele, porque ele ensina e exporta, né, o que ele produz, e as pessoas também podem fazer o mesmo que ele fez. Tá? Simplesmente vai passando ali, vai semeando. Eu achei fantástico, assim. Mas você não vê essas coisas, você não liga um telejornal e não vê uma notícia dessa, né? A gente só vê tragédia. Eu costumo brincar, assim, né? Meu Deus, a gente tem que assistir o telejornal hoje com a flanela na mão, para limpar o sangue que cai da tela. Porque só passa coisa ruim. E se for jornal sensacionalista, eu não assisto, mas tem quem goste, né? Principalmente a horário de meio-dia. Imagina, você fazer só a refeição e vendo só a bagaceira. Só a bagaceira. Aí que energia você vai. Em qual energia você vai entrar? Né? Então é isso, é responsabilidade nossa mudar esse padrão vibracional, vamos dizer assim. É responsabilidade nossa também. Se a gente continuar assistindo certas coisas, compartilhando certas coisas, a gente vai continuar vibrando baixo e contribuindo com os espíritos que se aprazem disso e, infelizmente, contribuindo para o não adiantamento do nosso planeta e de nós mesmos, né? Então, como se diz, uma bola de neve, né? Mas eu creio que seja isso, e como médiums, mais do que nunca, uma responsabilidade dobrada, porque somos antenas, né? A gente parece, nós captamos as energias. Então, se você capta uma energia que não é legal, o que você faz com essa energia? Né? O que você vai fazer com ela? Você vai bloquear, você vai orar, ou você vai pegar essa energia e vai fazer ela potencializar e transformar, né, um grãozinho de uma coisa numa montanha, de coisa ruim, entendeu? Então, assim, é isso. É o que minha contribuição. Muita paz. Boa pergunta. Nice levantou a mão. Vamos ouvir Nice. Riverson também está aqui levantando a mão. Primeiras damas. Vai, Nice. Eu me lembrei de uma fala de Chico Xavier, mas eu não estou lembrando o nome do livro. Que justamente quando você está falando aí sobre a questão da regeneração, né? Então, eu lembrei que ele falou sobre isso. Se eu não me, talvez seja do livro, não está me vindo um nome, que fala sobre a regeneração, planeta Terra. Então, todos os lugares abismais, eles estão sendo limpos. Todos os umbrais, todos os lugares. Então, não vai ter mais espaço para nenhum deles aqui. Então, está sendo dada a oportunidade de regeneração. E não havendo, não ocorrendo, eles vão ser convidados ou retirados, né? Então, esse momento de intensa violência, né?
de intensa dor, de intensa insensatez e tudo que provém, né, do mal é o resultado das escolhas desses espíritos que foram permitido que eles encarnassem para que tivessem novos momentos, né, novas escolhas, mas que infelizmente eles não estão conseguindo. E é como se diz na filosofia, do caos nasce o equilíbrio. E nós estamos no meio do furacão, né? Estamos no meio do furacão. E desse caos irá nascer o equilíbrio. Provavelmente nós não estaremos aqui quando esse equilíbrio chegar, mas podemos ser o semeador que Francis falou, né? Que a gente consiga plantar mais flores, criar mais canteiros, estender a mão, abraçar, julgar menos o outro e mais a si mesmo, sermos menos vaidosos, menos orgulhosos, para que tudo à nossa volta possa vibrar mais em amor e a gente possa deixar a nossa colaboração aí de uma maneira tão suave, tão linda quanto esse semeador fez, né, na cidade. Muita paz. Iverson. Eu vi o vídeo também que Francis comentou, eu achei incrível, e também pela fala dela, né? Porque geralmente a gente fica acostumado de ver determinadas notícias e a gente começa a pensar que só aquelas notícias podem chegar até a gente. E a gente esquece que muitas vezes a gente se coloca naquele local de receber essas notícias, por exemplo, no Instagram mesmo. Existe algo que é o algoritmo. Geralmente, o que mais a gente pesquisa, mais chega para a gente. E na minha visão, a energia é dessa mesma forma também. A partir do momento que a gente procura uma vibração diferente, aquela energia que a gente começa a buscar acaba chegando também. Por exemplo, esse rapaz mesmo que começou com essa ação de semear as flores na cidade, ele começou sozinho. Ele começou pesquisando quais eram as flores locais da cidade, quais flores ele poderia semear. E aí ele começou literalmente sozinho e fez como se fosse um trabalho de formiguinha, né? Só que na realidade ele estava vestido de abelha. E foi bem legal o vídeo porque várias pessoas começaram a fazer o mesmo. Aí saía todo mundo fantasiado de abelha, fazendo essa ação que é muito importante. Melhorou o ambiente, deixou mais bonito, deixou mais fresco, os animais voltaram para os seus habitats. E foi uma coisa que, de início, a gente julga como simples, como besta. Ah, não vou fazer não. Mas quando a gente olha a importância daquilo, a gente vê que é necessário que cada um ajude de uma forma. Porque é com esse trabalho de formiguinha que consegue mudar alguma coisa. No caso dele, de abelhinha. De abelhinha. Mas, enfim, vocês fizeram reflexões importantes. Eu quero frisar e lembrar que a gente vive num planeta de provas e expiações, então é natural que o mal prevaleça. E que bom que isso já nos incomoda. Se nós vivêssemos a inércia e a aceitação, provavelmente o planeta não estaria nesse processo de transformação. Como a gente se incomoda, como a gente se choca, como a gente busca outras sintonias, seja em que campo for, a gente está fazendo, de alguma forma, cumprindo um papel, de alguma forma, nessa mudança, né? Para que, como vocês disseram, que esse mal, ele
não prevaleça, ele ainda vai existir, isso também precisa ficar claro no planeta de regeneração, mas o bem vai prevalecer. Então, não existe só o bem, mas ele prevalece, certo? Então, isso nos chama a atenção do ponto de vista de, vamos dizer assim, de mediunidade, de espiritismo, para ficar mais claro, que é esse ponto que vem aí, né? Quando ele diz assim, para os médiuns, principalmente, o problema avulta e a imperiosa necessidade de bons ambientes. Então, o título desse capítulo é Ambientes Bons e Maus. Então, ele diz ali, entre parênteses, uma necessidade quase física, como imperiosa também, a de se instruírem na doutrina e se aperfeiçoarem moralmente, para que haja progresso e eficiência cada vez maiores no trabalho mediúnico que lhes é tarefa fundamental. Purificando-se moralmente e instruindo-se, irão obtendo cada vez mais resultados favoráveis e perfeitos no campo mediúnico. Por quê? Porque irão vibrando em planos cada vez mais altos do mundo espiritual e obtendo afinidade com espíritos cada vez mais elevados na hierarquia. Então, a gente já falou, por exemplo, de evangelho. Aqui em casa é ruim para fazer evangelho porque tem paredão. Aí a gente insiste, começa, aquele problema, aquela discussão. De repente, a gente está fazendo o evangelho e não tem mais paredão. Pelo menos na hora do evangelho. A gente está num lugar... Eu me lembro muito de Janete nessa fala. Um dia você vai deixar o carnaval. Por quê? Porque você não vai mais sentir necessidade do carnaval. Então, assim, não é que eu deixei o carnaval, eu sou doido pelo carnaval. Mas hoje Travou aí, a imagem e a fala também, Ivandro. Não intensivo momento. Oi, câmbio. Vocês me ouviram falar até onde? Oi. Não, deu uma travada aí. Volte aí sobre o carnaval, até carnaval. Depois travou. Sim. Muito Janete. Que Janete dizia assim para mim: uma hora você não vai mais brincar carnaval, porque eu brincava carnaval da quarta-feira até a quarta-feira de cinzas. Né? Eu gosto de carnaval até hoje ainda. Mas hoje eu já não brinco mais tanto assim como eu brincava antigamente. Então, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque tem lugares, que é o que está dizendo aqui, ó, nesse texto aqui, tem lugares que a nossa energia não combina mais. A gente não se sente bem em tais lugares. É o que está escrito aqui, ó. Então, a gente, às vezes, para se conectar melhor com a espiritualidade, a gente busca outros caminhos. Outros caminhos. No domingo, por exemplo, eu conversava com uma pessoa que ela falou que no carnaval ela foi fazer um retiro. Ela foi conhecer um trabalho espiritual, e aí ela se encantou por esse trabalho, se encantou pela religião que ela conheceu, e foi um trabalho na natureza e tal. Então, veja só, ela se desconectou de uma energia e foi buscar outra energia. Dentro disso que está falando aqui, ó, ela buscou estar em contato com os espíritos mais elevados. Né? Ela buscou, dentro do livre-arbítrio dela, uma conexão maior. Então, quando a gente busca isso enquanto médiums, a gente faz com que aqueles espíritos lá do início, mais retardados, mais atrasados, eles
obviamente, vão continuar se aproximando de nós, porque a gente precisa trabalhar neles também, mas a gente vai permitir que espíritos mais elevados também se aproximem, para que a gente possa também, de nossa mediunidade, transmitir os ensinamentos deles. Aí vem Hélice essencial, como já vimos, a sanidade da atmosfera moral que respiram, que nós, médios, respiramos, né? Tanto nas sessões, como nos próprios lares, locais de trabalho profano, porque, o que vocês disseram aí, ó, como sensitivos que são, as influências ambientais, aí, né, tá errado, exercem sobre eles médiums, forte impressão, afetando-os mais ou menos profundamente. E por quê? Reciprocamente exercem também eles influência sobre aqueles que os rodeiam, vistos serem polos de aglutinação e radiação de forças espirituais boas ou más, segundo as próprias condições individuais. Então, nós, segundo as nossas condições, vamos estar atraindo as forças espirituais boas ou más. Então, se a gente tiver com a boa energia, a gente vai atrair as forças espirituais boas. Se a gente tiver com aquela energia da vingança, do ódio, da raiva, a gente vai atrair as más energias. Porque nós somos, né, as esponjas, né? Como vocês disseram aí. Cada um tem seu mundo, seu clima próprio de forças, boas ou más, e sua própria entourage de entidades desencarnadas. Quando entram em contato com outras pessoas, transmite-lhes radiações desse seu mundo individual e atuam de uma forma correspondente ao grau, qualidade ou natureza dessas forças e entidades. Por isso, é preciso que cada médium conquiste uma entourage benéfica, o que só conseguirá quando ele mesmo estiver em condições de atrair bons elementos e de repelir os maus. Então, a gente só vai atrair uma equipe, né? A gente só vai conseguir atrair os bons espíritos para nós quando a gente conseguir repelir os maus. Quando a gente estiver em condição de fazer a melhor escolha. Vigiando e saneando constantemente o seu próprio mundo individual, os médiuns, nós, fazemos autodefesa e, frequentando reuniões de caráter elevado, a gente vai o quê? Se beneficiar das influências que ali vão predominar. Então, se a gente está numa reunião mediúnica elevada, a tendência é que se aproxime de nós espíritos elevados. Se a gente está numa reunião mediúnica, cheia de animismo, cheia de médium, um com raiva do outro, de gente que não quer estar ali trabalhando, a gente vai atrair o quê? Espíritos que estão na sintonia de prejudicar, de atrapalhar, de zombar. Isso que vai acontecer. Então, por serem mais poderosas que as individuais, dominam a estas quando más e as exaltam e estabilizam quando boas. Ou seja, quando a gente consegue fazer essa limpeza da nossa mente, do nosso psiquismo, de criar essa autodefesa, a gente vai atrair o que é bom, vai estabilizar, né, e vai exaltar o que é bom. Por outro lado, ele diz, contrariamente, descuidando-se de si mesmos
e frequentando ambientes inferiores, vão receber o quê? Aí ele bota assim, recebem destes as más influências, isso aí é separado, viu, gente? Tem erro de português aí. A gente vai receber, então, as más influências predominantes que se vão somar aquelas que já são próprias, ó. Então, se a gente se descuida, a gente não é perfeito, a gente é cheio de falha, tá? Aí a gente vai receber as más influências que vai juntar com as nossas que a gente já tem, olha só, e prejudicam ao seu mundo individual entidades negativas, maléficas, vampirizantes e de difícil afastamento, misericórdia. Estas recomendações não são só para os médios, né? Ele diz aqui, também se aplicam aos adeptos em geral, para os quais a conquista de um bom ambiente de vida é da mesma forma necessária. Então, não é só para o médium. A solução do problema espiritual, não estando fora do indivíduo, mas nele mesmo, segue-se que o esforço de purificação interna é indispensável. Esforço esse que será grandemente beneficiado com a frequência a trabalhos práticos bem conduzidos. Por quê? Porque ali o indivíduo se retempera, instrui, se satura de boas forças, se alimenta de fluidos reparadores, se estimula para o bem, ao contato com as entidades e forças promanadas dos mundos superiores. E aí ele diz, e finalmente, em relação aos centros e grupos de trabalho prático, devemos dizer que muito há ainda que melhorar. Ó, então, em relação aos trabalhos práticos, muito ainda há o que melhorar. Por quê? Se há comunidades onde as práticas são salutares e convenientemente realizadas, em muitas vão predominar o quê? A incompreensão, a rotina, a ignorância. A incompreensão em que sentido? Do caráter e da tarefa dos médiuns. Então, a gente precisa compreender qual é o caráter e qual é a nossa tarefa, cujas faculdades são negligenciadas e mal orientadas. Em relação às comunidades que trabalham em ambientes por si próprios criados, de fundo sobremaneira materializado, e que nisso permanecem irredutivelmente, obedecendo cegamente, sem o menor exame, a determinações de guias, muitas vezes suspeitos, olha que perigo, estabelecendo para seu uso praxes e ritos obsoletos e desaconselháveis. Misericórdia. Mesclados de superstição religiosa, que favorecem o quê? A manifestação de entidades inferiores, que viciam, que perturbam os médios, ao invés de quê? Ao invés de os aperfeiçoarem. Então, cada grupo se isolando nos seus próprios discursos, quase sempre se recusando a entender, a atender conselhos e orientação de pessoas mais autorizadas. Que perigo! E única, para com o materialismo, o fenômeno materialista, a gente, Marlene conseguiu chegar em casa. A gente não vai conseguir receber a orientação dos espíritos mais elevados. A gente não tem que seguir a fé cega. A doutrina espírita não pede isso da gente. Ela pede a fé raciocinada. Então, a gente não tem que ser obsoleto, ser pragmático, não.
Como é o nosso trabalho, gente? É leve, de um jeito. Não tem aquele roteiro fixo que a gente tem que seguir ao pé da letra. Não. A gente sabe que tem coisas que a gente faz, as orações, a água, né, o diálogo, porque são atendimentos de praxe, mas a gente tem uma forma diferenciada de atender os irmãos. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, com amorosidade, com sentimento, com amor. Né? Então, tudo isso favorece o trabalho da gente. E aí ele diz, ó, há ainda, infelizmente, um grande número de centros e grupos desviados de compreensão espirituais. E que, assim, Quer que eu perde um leia? tempo precioso. Você pode ler? Vai lá. Ainda, infelizmente, um grande número de centros e grupos espíritas desviados da verdadeira finalidade e compreensão espirituais, e que assim perdem um tempo precioso na realização das coisas, muitas vezes banais e fúteis, quando poderiam aproveitá-lo melhor, conduzindo francamente os trabalhos no sentido elevado, construtivo, impessoal, que imediatamente viria a beneficiar tanto a médios como a assistentes. Vai comentar? Podemos comentar. Então, veja aí, né? Quantas vezes a gente perde a finalidade do trabalho, né? Por quê? Porque a gente está se preocupando com coisa fútil, com coisa banal, né? Com coisa que não tem nada a ver. E aí a gente deveria estar o quê? Preocupado mais com o quê? Com que fosse nos elevar, com que servisse para construir um trabalho mais harmonioso, né? Que beneficiasse a todos. É importante a gente ver esse trecho e também se perceber enquanto trabalhador. Como é que nós estamos? Como é que está o nosso trabalho? A gente está se sentindo um trabalho que tá sendo, vamos dizer assim, preso ali, pragmático, ou a gente está fazendo um trabalho diferenciado, que a gente sente a presença da espiritualidade? Então, isso a gente tem que estar refletindo aqui agora, nessa leitura. Vamos ver esse finalzinho aí. Alguém pediu a fala aí? Vai, Nice, vamos ver aí. Quando todas as comunidades se instruírem, abandonarem as práticas supersticiosas e passarem a agir num padrão espiritual mais elevado, o único, aliás, compatível com suas próprias finalidades e existência, as manifestações mediúnicas ganharão um novo aspecto. O espiritismo tomará um grande impulso e seus benefícios se farão sentir em escala mais ampla, atingindo horizontes cada vez mais vastos. Pode prosseguir. O que é preciso ter em vista, em primeiro lugar, nos centros e grupos espíritas, é que o que mais importa não são as práticas em si mesmas, mas os resultados, as consequências que delas advêm para os médios e assistentes,
Por isso deve ser abolido tudo aquilo que não for realmente útil a essa finalidade. E, por outro lado, aceito e praticado tudo o que levar a atingi-la. Que cada centro ou grupo conquiste um ambiente espiritualizado, em pleno entendimento, com assistentes espirituais de identidade e autoridade moral comprovadas, promovem a instrução doutrinária e exigem a prática evangélica em todos os atos individuais e coletivos. Não se atenham tão só à doutrinação dos sofredores, mas exercem-na unicamente como cooperação e como oportunidade de ensinamento evangélico. Eu creio que aí cabe o que sempre Jesus nos fala e nos pede, né? Vigiai e orar, orai e vigiai, né? Vigiar as nossas inconstâncias, as nossas observações infrutíferas, os nossos pensamentos que sempre querem nos levar para aquilo que somente está observando o que o outro está fazendo, mas a gente deixa de perceber o que a gente está fazendo, o que é que eu estou fazendo, o que é que o meu coração está, de que forma meu coração está se pronunciando. Então, acredito que aí, nessa leitura, está nos conclamando para que a gente possa ter uma qualidade cada vez melhor, né, nos nossos trabalhos. E aí, a partir do momento que a gente fizer essa evolução, cada vez mais o trabalho vai também criar e tomar uma proporção mais harmônica, mais perceptível, mais primorosa naquilo que os irmãos desejam de nós, enquanto ferramentas em um trabalho tão necessário e único, que é a comunicação daqueles que estão sofrendo. Continua. Bem isso. Bora? Estou em reunião. Acho que já tá no fim já. Vamos lá, para finalizar. Eu acho que só tem esses 2 parágrafos aí. O que importa, pois, acima de Não, tudo. sempre houve Hã? em cima, sempre houve Ah, espíritos inconscientes. tá, desculpa. Sempre houve. Sempre houve espíritos inconscientes e sofredores nos planos etéreos, e nem por isso deixaram de ser assistidos. Antes que a doutrinação fosse implantada como sistema após a codificação do Espiritismo, nenhum deles permanece na dependência direta ou exclusiva dos que vivem na carne, e somente aqui são trazidos por efeito de intercâmbio, já que se estabeleceu entre os 2 planos. Intercâmbio esse, contudo, que deve ser constantemente melhorado, exalçado para a Sim, elevação moral e pureza dos grupos de trabalho que o realizam. Então, tem um fundamento, né? O intercâmbio, ele tem um fundamento. Todos nós, os espíritos sofredores estão aprendendo, mas naquele momento nós também estaremos aprendendo. Aprendendo a utilizar palavras mais adequadas, né? Mais amorosas, aprendendo a ser mais compassivo, indulgente, compreensivo, não esquecendo que, assim como eles estão sofrendo, nós também poderemos sofrer. E desta forma, um aprende com o outro, né?
O que importa, Fala, Fran. pois, assim. Ah, tá. Sim. Fecha, Nise, para a Fran poder falar. Não, o que eu ia falar, ela acabou falando aí, contemplando, que eles aprendem, mas nós também aprendemos muito, principalmente a não querer estar naquele lugar que eles estão naquele momento, né? Eu diria que a Sim, gente sim. aprende até muito mais do que eles. Ah, mas É uma ela escola falou, real. exatamente. É, bem isso. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui já é o final, né? É. Deixa eu ler aqui esse trechinho rapidinho. Peraí. O que importa, pois, acima de tudo, dentro das sessões ou fora delas, é a conduta moral, o esforço pela evolução espiritual de cada um, e esse esforço e essa conduta serão grandemente favorecidos e estimulados quando cada indivíduo houver conquistado para si mesmo um ambiente espiritual pacífico, harmonioso, liberto de más influências, que Nisso já falou aí. Somente assim podemos manter a indispensável comunhão espiritual com o alto, pois, sem essa comunhão, que seria de nós em meio a este mar revolto de maldades que é a terra? Ó, então ele vem no início falar de como está a terra e termina falando: o que seria de nós se a gente não tivesse comunhão com a espiritualidade, em meio de tanta maldade que a gente vê, né? Então, esse contato com a espiritualidade, ele existe há muito tempo e vai continuar existindo. Irmãos necessitados de auxílio, não esclarecidos, vão continuar existindo. Mas cabe a nós buscarmos a nossa elevação moral para que a gente não entre num processo de mesmice, de pragmatismo, de dogmatismo, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas que a gente possa trabalhar com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso corpo, puros, entregues ali para a verdadeira caridade. Gente, quando eu falo isso, é o que a gente faz. A gente está ali, às vezes, sem nem saber o que vai rolar. Vou usar até uma gíria. Mas a gente está ali acreditando na espiritualidade com amor. E no final, a espiritualidade faz o papel dela. A gente chora, a gente se arrepia, a gente vê os irmãos seguindo, a gente fica triste quando a gente vê que tem irmão que segue e que continua sem perceber a necessidade de mudança, mas a gente continua confiando, a gente não desiste. A gente diz assim, poxa, ele não foi, ele não tá, ele estava doído, estava sofrendo demais, então eu preferi botar ele para descansar. Isso também é amor. Eu não quis ouvir, então eu preferi que ele fosse para o Espírito. Isso também é amor, porque a gente respeita a vontade dele, mesmo sabendo que a vontade maior é a vontade, que é maior que a minha, que é maior que a de vocês, maior do que a deles. Esse papel nosso, né, de sentir essa espiritualidade da melhor forma possível, é o que vai fazer a gente evoluir, é o que vai fazer a gente alcançar essa melhoria na nossa mediunidade, na compreensão do que nós somos, no nosso papel, e também na nossa relação com o outro. Seja o outro na nossa casa, seja o outro no trabalho, seja o outro na sociedade, ou seja o outro a espiritualidade que quer trabalhar através de nós. Quando a gente se permitir isso, a gente vai conseguir alcançar outros patamares aí que eu acho que a gente não faz nem ideia de quais sejam. Então, eu vou até dizer assim, eu acho que a gente hoje já consegue perceber um tiquinho mais do que a gente percebia há alguns anos atrás. A gente vê, a gente sente, né? A gente percebe a presença da espiritualidade hoje, coisa que há algum tempo atrás a gente não percebia tanto.
Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque eu acabei me empolgando agora no final. E aí a gente fecha, né? Foi mais longo, mas. E aí, alguém tem algo a dizer? O pessoal já caiu até a conexão. É o comprometimento, né, que a gente precisa ter com a espiritualidade, como eles têm conosco, né? E procurar avançar cada vez mais, melhorar, porque melhorando nós temos êxito, né? No nosso trabalho, na nossa vida e nos fortalecemos, né? Através das orações, nós nos fortalecemos e conseguimos atingir o que queremos, o que desejamos, né? E fazer com que a gente possa ter melhores perspectivas dentro do que a gente está fazendo. Cada um no seu papel, né? E é isso. Paz e bem. É isso. Então, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a presença de vocês, de Joselita, de Antônio Oliveira, de Francis Leide, de Tânia, de Valdenice, de todos que estiveram e que a conexão não permitiu estarem até o fim, Sônia, Marlene, que conseguiu entrar, Antônio Paixão, que entrou no início, todos que aqui estiveram, que possam sentir a presença da espiritualidade e que a gente possa estar prontos e firmes no propósito do nosso trabalho prático no próximo domingo. Lembrando que a gente vai fazer a visita, né, ao terreno. Então, se Tonho estiver lá domingo, a gente puder visitar o terreno, aí a gente vai de caravana lá de comboio, faz um evangelho lá e conhece os dois ambientes para que a gente possa estar auxiliando a espiritualidade nesse processo de decisão, né? Que é importante, mas que eles precisam que a gente se movimente, né? Para fazer a nossa parte. E encerrando o nosso trabalho com a oração que o Mestre nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal. Somente a Ti pertence, Senhor, todo o poder, toda a honra e toda a glória para sempre. Que assim seja. Eu vou pedir a vocês no grupo, viu, gente, para que vocês sugiram livros para a gente pensar no próximo estudo, tá? Vou colocar a mensagem lá no WhatsApp de vocês, e aí vocês vão sugerindo, depois a gente pode abrir uma enquete ou ver direitinho qual vai ser a próxima obra que a gente vai estudar, que essa obra de Edgar Morin já está finalizando, tá? Boa noite, beijo no coração de vocês, Deus Beijo no abençoe. coração. Boa Até noite. domingo. Gratidão, Até Ivandro. breve. Deus lhe abençoe sempre. Amém. Gratidão a vocês. Obrigado, gente. Tchau.